Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se tiver um fundo aí, pode colocar baixinho também. O Senhor é bom em todo o tempo, amém, meus irmãos? Os irmãos na célula, eles compartilharam, os líderes compartilharam um pouco sobre a nossa visão, e hoje eu quero fechar isso com chave de ouro, hoje aqui na palavra, sobre um pouco da nossa visão, aleluia, porque nós precisamos viver uma vida abundante, plena, como os apóstolos viveram. E essa visão não nasceu apenas no coração do pastor Luísio. Essa visão é uma visão da igreja. Nós estamos em células, não porque é apenas uma estratégia humana, mas é uma forma que a igreja primitiva vivia. É uma forma que Deus estabeleceu, uma vida de uns aos outros, no compartilhar do pão, nas casas, em cada dia vivemos uns para os outros, amém? Então vamos declarar qual que é a nossa visão? Repita comigo, fala: o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote e cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através das células que se multiplicam. Aleluia! Glória a Deus! Abre comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 41. Se alguém quiser uma Bíblia emprestada, não fique com vergonha, pode vir cá e pegar. Amém? Você quer ler aqui? Essa Bíblia tem muito carinho com ela, porque a Bíblia é da minha ordenação. Tem uma frase aqui do pastor Francisco Vasco, a data 21/10/2023, aleluia. Amém? Abre comigo a sua Bíblia em Atos 2, 41. Vamos ler até o 47. Quem achou, diga amém. Diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Aleluia! Que testemunho, que resumo, do livro de Atos maravilhoso que nós vemos aqui. Como seria maravilhoso também, e vai ser uma realidade no nosso meio, de olharmos para a igreja de Itaúna e resumirmos como Atos 2. Imagina, vamos resumir a videira de Itaúna. Pessoas são batizadas, recebem de bom grado a palavra, num dia só uma multidão é acrescentado, todo dia vem gente nova para a igreja, aleluia, maravilhas e sinais acontecendo,
não é? Todo mundo junto em comunhão, de casa em casa, com alegria, louvando a Deus, sem dia, sem hora, sem agenda, de uma espontaneidade, de uma vida fluindo, com generosidade. Olha, irmãos, isso é o sonho, isso é o meu sonho. Meu sonho é edificar uma igreja de vencedores. Tem muitas igrejas, mas o sonho delas não é edificar uma igreja de vencedores. Esse é um sonho mais nobre que o Senhor nos deu, porque vencedor é aquele que vence as circunstâncias, a acusação, o diabo, a si mesmo, vence a carne, vence o mundo, vence tudo o que impede de servir a Deus. Este é o vencedor. O vencedor é aquele que cumpre o propósito, que chega até o final, que não para no meio do caminho. O vencedor é você. Aleluia. Você é vencedor. Você é vencedora. Você crê? Eu creio e por isso afirmo. Você é vencedor. Então, nós queremos edificar uma igreja de vencedores. Se o nosso alvo fosse apenas atrair uma grande multidão, teríamos outras estratégias. Mas não é o nosso encargo. Nosso encargo é que nós sejamos transformados dia após dia para ser um pouco mais parecido com Jesus. Que as pessoas olhem para nós e falem: você parece com Jesus. Tem homens de Deus que eu conheço pessoalmente, que está próximo de mim, que eu já falei para eles: você parece com Jesus. Não tem elogio melhor do que esse, alguém virar para você e dizer: você parece com Jesus. Eu desejo isso. Se alguém nos dizer isso, é porque estamos sendo bem-sucedidos em sermos vencedores. Estamos cumprindo o propósito de Deus. Amém, meus queridos? Então eu quero falar aqui pelo menos 7 princípios, para não deixar você ansioso. É muito, mas é rápido. Primeiro, a igreja primitiva, a vontade de Deus para a nossa vida é que sejamos uma igreja de sacerdotes. Amém. No Velho Testamento, só alguma classe era sacerdote. Só a tribo de Levi. E os sacerdotes, eles tinham algumas funções. Por exemplo, no Velho Testamento, os sacerdotes ofereciam sacrifícios de animais. Mas no Novo Testamento, a Bíblia fala que nós nos oferecemos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No Velho Testamento, o sacerdote queimava incenso. Mas no Novo Testamento a Bíblia fala que o incenso é as nossas orações. Quando você ora, você está queimando incenso também, e chega até Deus, como diz Apocalipse, aleluia, 8, versículo 3. No Velho Testamento, o sacerdote pegava um animal, levava até o altar, colocava a mão sobre o animal. O ofertante colocava a mão sobre o animal era sacrificado. Depois falava para o ofertante: vai em paz, porque a sua oferta foi aceita diante de Deus. E a pessoa ia em paz, e duraria pouco tempo a sua paz, né? A sua prosperidade, o seu perdão, durava uma semana, um mês no máximo, e depois ele tinha que fazer de novo esse processo. Mas no Novo Testamento a Bíblia fala que você recebeu um ministério. Se você estava em dúvida qual é o seu ministério, eu quero afirmar para você: o seu ministério é ser reconciliador. A Bíblia fala que nós recebemos o ministério da reconciliação. Ou seja, você hoje fala para a pessoa dizendo assim: Jesus já levou
os seus pecados. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode ir em paz, os seus pecados estão perdoados. Se você crê, os seus pecados são perdoados. Hoje nós mostramos que o Cordeiro já foi imolado e foi aceito de uma vez por todas e para sempre. Aleluia! Então você é um reconciliador do perdido até Deus. Você é a ponte que leva o perdido até Jesus. No Velho Testamento, o sacerdote ensinava a palavra. Hoje, você também ensina a palavra. E além disso, o nosso comissionamento é de fazer discípulos para Jesus. Não é para o pastor fazer discípulos, é para cada crente gerar um discípulo. Aleluia! Por que é tão poderoso isso? Você só gera quem você é, segundo a sua espécie. Pastor gera pastor, ovelha gera ovelha. Discípulos geram discípulos. Se o Senhor disse para você gerar discípulo, é porque Ele considera você como um discípulo dEle. Amém? No Velho Testamento, o sacerdote cuidava das coisas santas, do templo. No Novo Testamento, você é o templo. Você hoje cuida da igreja, que é o templo de Deus. Não estou dizendo que você vai vir cá limpar o chão. Aqui não é o templo. Quando você cuida do seu irmão, você está cuidando do templo. Quando você cuida de você mesmo, tendo uma boa alimentação, exercício físico, não é? Quando você lê a Bíblia, você ora, você busca a Deus, você está cuidando de você, você está cuidando da sua vida. Então você está sendo também sacerdote. Amém? Hoje não é um grupo de pessoas que cuidam daqui, nós cuidamos uns dos outros. O sacerdote, ele apenas ele que tinha livre acesso à presença de Deus. Mas hoje você é um sacerdote, você tem livre acesso à presença de Deus. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro 2,9: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real. Você é sacerdote e você também é rei. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse também 1,5 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, ou seja, reis. Um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Então você hoje é um sacerdote. Fala assim: eu sou um sacerdote nesta casa. Então cada membro é um sacerdote. Então, queridos, convide as pessoas, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, gere discípulos para Jesus, cuide da sua vida, né? Cuidando da sua saúde, cuidando, né, do seu bem-estar, mas também cuide uns dos outros. Assim você estará cuidando do templo, que somos nós, que é você também, o templo de Deus. Você sozinho não é igreja, você é o templo, mas nós reunidos somos a igreja do Senhor. Aleluia. Mas também a igreja primitiva, segundo, era uma igreja comprometida com a verdade, igual nós lemos aqui na palavra de oferta. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no evangelho. Aqui é muito poderoso porque há uma equação para o avivamento. Qual que é a equação para o avivamento? Comunhão, palavra, a ceia e a oração é igual ao avivamento. Se você tem palavra de Deus, se nós andamos em comunhão, se nós vivemos em oração,
E se nós partirmos o pão, resultado é Atos 2 nas nossas vidas. O resultado é avivamento. Eu vi de muitos homens de Deus uma frase muito forte que nos impacta, dizendo: a obra de Deus, ela cresce espontaneamente. Nós só não precisamos de pará-la. A obra de Deus, ela cresce como consequência de saúde. E se não está crescendo, é porque Deus está ajustando algumas coisas para continuarmos crescendo. Amém? Somos nós, e eu me incluo nisso. Quando eu falo nós, eu me incluo. Somos nós que impedimos o crescimento. Não é? Se nós vivemos a palavra de Deus dia após dia, nada pode nos parar. Irmãos, nós vamos crescer de uma maneira extraordinária, aleluia. As nossas células vão multiplicar, haverá poder de Deus nas nossas vidas, haverá unção, haverá milagres nas nossas vidas. Você crê? Amém. Então vamos andar na verdade da palavra, vamos ler a Bíblia e vamos cumprir, pelo poder do Espírito, o que ela tem a nos dizer. Vamos viver a palavra de Deus dia após dia. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para os nossos caminhos. Se nós falharmos em ter uma vida pautada na palavra, nós não conheceremos a Deus. Não dá para dizer que conhecemos a Deus se nós não conhecemos a sua palavra. Deus se revela na palavra. Como diz D.L. Moody, a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento. A Bíblia nos foi dada para nos transformarmos à imagem de Cristo. Eu sei que você já leu aqui muitas histórias e você pensa assim: eu vou ler isso de novo, mas eu já li essa história. Eu vou ler de novo essa parábola, eu já li ela no passado, mês passado. Queridos, a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está presente e te revela tesouros escondidos. E o seu coração é aquecido, incendiado. Todas as vezes, irmãos, todas as vezes que eu chego, eu oro antes de ler e falo: Senhor, abre meus olhos, fala comigo. E aí eu vou lendo a Bíblia. De repente eu começo a chorar e às vezes eu leio no tablet para não molhar a Bíblia de papel, porque eu começo a chorar e meu coração fica incendiado. A vontade que eu tenho é de pregar depois que eu leio, de pegar e às vezes eu faço isso, eu pego o grupo do WhatsApp e aí eu mando um devocional lá, porque está queimando dentro de mim e tem que ser liberado a palavra. Você vai perceber, quando você lê a Bíblia todo dia, você vai ser um grande pregador do Evangelho. A sua boca vai sair só palavra de Deus. Sem você perceber, vai estar fluindo vida, rios estará transbordando dentro de você. Queridos, você vai perceber uma paz, a ansiedade vai embora, reduz drasticamente, o medo reduz drasticamente, a inquietação, o desespero, aquele tédio que você talvez tenha ou tinha, vai embora. Os seus olhos são abertos, você passa a adorar Jesus, você passa a percebê-lo, a conhecê-lo, a se apaixonar por Ele. Quando você lê o que Ele fez, o que Ele faz, você se apaixona por Jesus. E quanto mais você lê, mais você vai querer ler a Bíblia. Você será alguém extremamente, como perdão da palavra, viciado em ler a Bíblia, que ama ler a palavra. Quantos querem ser assim? Quantos querem ter uma fome pela palavra? Eles tinham essa fome. Eles desejavam ardentemente, eles perseveravam. Então não era um dia, era todo dia, era durante o dia. Eles liam a Bíblia, meditavam de dia e de noite. Então, irmãos, ame a Bíblia. Mateus 22, 29 diz
Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias também diz que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. A maioria dos nossos erros, das nossas crises, das nossas precipitações, dos nossos deslizes, dos nossos fracassos, é porque nós não conhecemos a palavra o suficiente. O nosso problema não é com dinheiro, é falta de entendimento através da luz da palavra de administrar dinheiro. Nosso problema não é com pessoas, é por falta de sabedoria e conhecimento pela palavra de como relacionar com pessoas. O nosso problema não é a falta talvez de perseverança, tem pessoas que procrastinam o tempo todo. Tudo isso é resolvido na palavra. Você crê? Amém? Quando você tem entendimento e sabedoria pela palavra, irmãos, a nossa vida é outra. Eu já errei muito. É bom que você acorda aí. Opa, mexe no meu som não, aleluia. Então, queridos, eu já errei muito por não conhecer a Bíblia ainda, por esquecer o que a Bíblia diz. Me ajuda um pouquinho, Francelino, ver se volta ao normal. Então, irmãos, eu já errei muito. Todas as vezes que eu errei é porque eu não pareci com Jesus. Todas as vezes que eu errei é porque faltou revelação da palavra e praticar a palavra. Eu reconheço isso. E eu falei para o Senhor: eu preciso da tua palavra para ser parecido com o Senhor, para não ficar ferindo pessoas, magoando os outros, para não ter problemas. Eu preciso ser transformado, irmãos. Você crê que precisa também? Terceiro, os irmãos da igreja primitiva, eles eram irmãos que tinham uma profunda união entre eles. Ou seja, eles perseveravam na comunhão. Ou seja, aqui não é apenas estar junto, porque tem pessoas que pensam que apenas vir aos cultos e a célula é suficiente para ter comunhão, e não é verdade. Comunhão é mais do que isso. Comunhão é quando nós falamos a mesma língua. Comunhão é quando nós defendemos uns aos outros e guardamos uns aos outros. Comunhão é o mesmo coração, o mesmo falar, o mesmo propósito. Comunhão, queridos, é nós desejarmos estar com o meu irmão quando não tem célula e quando não tem o culto, e eu quero estar com ele. Isso é comunhão. E eles perseveravam nisso todos os dias. Por exemplo, se eu pego um saco de batatas, um saco de linhagem, e alguns pensam, isso é comunhão. Estão todos juntos ali no mesmo saco, não é? Mas o que é comunhão de fato? É quando você pega essas batatas, coloca numa água, a água do Espírito, pega o fogo de Deus, do Espírito também, e aí elas cozinham, elas amolecem, né? Se quebrantam. Você junta todas elas de novo e são amassadas, não é? E misturadas. Agora se tornou comunhão. Uma coisa é estar unidos, outra coisa é estar em comum acordo, em comum reunião. É quando nós somos parecidos, apesar de sermos diferentes. Temos personalidades diferentes, mas somos parecidos no falar da mesma coisa, no desejar a mesma coisa. Somos parecidos na mesma linguagem, na mesma postura, no mesmo posicionamento. Isso é comunhão, não é verdade? Ninguém pode parar uma igreja que tem comunhão.
Ninguém pode parar. Então, através do Espírito, a comunhão só é possível na igreja, por causa do Espírito Santo. Em todos os outros lugares não existe comunhão, existe reunião, mas aqui é comunhão, porque o mesmo Espírito que está em mim, está em você também, trabalhando em nós, para que nós sejamos um só, aleluia, um só coração, um só pensar, um só propósito. Como tem me alegrado, queridos, nós estamos vivendo, estava olhando, vendo, as células estão enchendo, a oração estava lotada. Isso é comunhão. Não é porque estamos juntos, é porque estamos aqui com o mesmo coração, a mesma postura, o mesmo desejo de buscarmos a Deus, de crescermos. Você quer crescer muito, eu sei disso. Você quer conhecer a Deus, você quer avançar, você quer experimentar de algo novo da parte de Deus, e nós vamos experimentar como igreja. Nós vamos avançar, aleluia. Deus, Ele é especialista em transformar tudo para o nosso bem, e eu conto com você, eu conto com o seu encargo, eu conto com o seu amor que você tem pelo Senhor, eu conto com a sua paixão que você tem com Jesus, eu conto com a sua fome da palavra que você tem. Usa isso, queridos, e nós juntos, nós vamos crescer de uma maneira poderosa. Aleluia. Em João capítulo 17, versículo 21, Jesus fez uma oração muito poderosa. Ele fala assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A oração de Jesus é que nós sejamos um, como Jesus é um com Deus. Olha a profundidade disso. Isso é comunhão. Ele fala, quando acontecer isso, o mundo vai crer que o Senhor nos enviou. O mundo vai desejar de uma maneira ardentemente estar conosco. Nós vamos viver, como diz Atos 2, caindo na graça do povo. E o povo de bom grado recebia a palavra e eram batizados, porque eles viam entre eles que eles amavam uns aos outros, que eles cuidavam uns dos outros, que eles protegiam, que eles ofertavam na vida de uns aos outros. Quando um não tinha, o outro tinha dois, ele dava para o seu irmão. Isso não é comunismo, isso é reino de Deus. Não tinha ninguém passando dificuldade, porque eles ofertavam na vida uns dos outros. No Salmo 133, verso 2 diz: e como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, e a barba de Arão, e desce para a orla de suas vestes, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então a bênção e a vida de Deus, ela está na comunhão do corpo. Quantos querem ser mais abençoados? Então não basta apenas estar em um culto e uma célula, isso é mínimo. Comunhão é ter o mesmo falar, o mesmo desejo, o mesmo coração. Vamos viver uma igreja de vencedores, aleluia. Vamos convidar pessoas, vamos evangelizar, vamos falar de Jesus, vamos viver milagres e sinais. Quarto ponto, era uma igreja que caíam, eram simpáticas aos olhos de todos. Esse é o jeito. Todos viam que havia essa alegria e essa unidade. Fala bem do seu irmão para as pessoas. Dá bom testemunho do seu culto para eles, da sua célula. Fala para as pessoas. Fala assim: você precisa de estar no culto porque é poderoso, a célula é maravilhosa. Isso as pessoas vão perceber e elas vão desejar estar conosco. Eu vi um filme, foi antes de ontem? Não, foi ontem. Chama assim A Revolução de Jesus. Já viram esse filme? É aquele ator que fez o The Chosen, que faz o papel de Jesus. A Revolução de Jesus. E é um filme baseado em fatos reais, na época de 1970, lá nos Estados Unidos, que Deus estava salvando os hippies,
E os hippies eram muito criticados nas igrejas, em todos os lugares, e houve um grande avivamento. Aí mostra como eles viviam, igual Atos dos Apóstolos. E que via todo dia a igreja ia crescendo, e tinha um pastor mais velho, muito fechado. O prédio dele, as portas eram fechadas, tinha umas 15 pessoas. E aí ele conheceu esse hippie, e começou a ouvir o evangelho de uma maneira simples, de uma maneira poderosa. E aí passou um mês, o culto dele estava cheio. Passou 2 meses, ele teve que alugar uma tenda. Passou 3 meses, tinha milhares de pessoas congregando. Gente de todo jeito diferente, todo tipo diferente. Porque este é o evangelho de Deus, é o poder de Deus para aqueles que creem. Amém, meus irmãos? A igreja de Jerusalém desfrutava também de alegria e de felicidade. Ou seja, eles perseveravam unânimes no partir do pão, nas orações, com alegria e singeleza de coração. Irmãos, nós precisamos de nos alegrar no Senhor. A Bíblia fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se nós vivemos uma vida sempre triste, amargurada, com semblante fechado, as pessoas não vão desejar o Senhor que nós servimos. Mas se nós desfrutarmos da graça de Deus, da vida com Cristo, da vida plena, haverá uma paz que vai transbordar no seu coração. Não importa as circunstâncias nem o dia, se está tudo bem ou se está no dia mal, a alegria não vai sair de dentro de você. O Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse que sempre nós teríamos alegria. Ele diz: tem bom ânimo. O que significa também bom ânimo? O contrário disso, né? O antagônico de bom ânimo é mau humor, não é? Mau ânimo, mau humor. Ou seja, mesmo na crise, tenha bom ânimo, tenha um humor agradável, alegre. Seja alguém do sorriso fácil, porque nós fomos salvos eternamente. Nós temos motivo de nos alegrarmos todos os dias da nossa vida, porque Ele nos tirou com mão forte do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos resgatou, sabe, da crise, do pecado. O Senhor nos resgatou do inferno e nos deu vida eterna. Alegre-se todos os dias. O povo vivia numa alegria, eles viviam numa felicidade, tinham prazer de estar junto, contava o dia para chegar à reunião. Mas se às vezes chega o dia do culto e da célula, se tem um pesar, se tem aquela indisposição, é porque nós precisamos de desfrutar da vida abundante do Espírito Santo. O saudável é desejarmos estar junto. O saudável é sentir saudade. Eu vi meu irmão anteontem, mas estou com saudade dele. Vi meu irmão esses dias, mas estou com saudade dele de novo. Deu para consertar não, né? Está meio abafado, parecendo uma caixa de abelha. Vamos trocar nosso sonho em nome de Jesus, amém? Deseje estar com o seu irmão, anseie por isso. Estou terminando. Outra coisa muito poderosa, que em Atos 2, Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a quem? A Deus. E também é aprovado pelos homens. Aquele que serve ao Senhor com alegria, com paz, com descanso, não é? O reino de Deus é este. Ele é agradável a Deus e
ele também é aprovado pelos homens. Ou seja, as pessoas veem o seu testemunho e elas dizem: esse aqui é um homem ou mulher de Deus, esse anda na verdade, ele é apaixonado por Jesus, tem algo diferente na vida dele. Aprovado pelos homens é as pessoas olharem e testificarem, e falar: eu quero servir a Deus como ele serve. Olha, ele é alguém que é diferente. Ele é aprovado pelos homens, porque ele está vivendo a vida do reino. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Como é maravilhoso estarmos juntos na célula na casa da Gleiva, a célula na casa do Cristo e da Michele, a célula na casa da Renê, aleluia! Irmãos, é muito pouca célula, só 3, nós temos que triplicar isso. Dobrar, né? Amém. Mais pessoas têm que conhecer Jesus. Temos que manifestar essa cultura do reino, essa alegria, levar cura para as pessoas, levar, sabe, esperança para elas, levar milagres para aqueles que precisam de milagres, levar libertação. E nós precisamos de viver isso para levar isso a eles. Precisamos de multiplicar nossa célula, precisamos de expandir, de avançar, de ter cultos cheios todos os dias, não é? Todos os domingos, até ter culto pela manhã cheio também, e depois mudar daqui e sair para outro lugar grande. É isso que Deus tem para nós. Então creia, Deus quer salvar a todos. Mas era o Senhor que acrescentava à igreja. Mas por que o Senhor acrescentava? Porque eles tinham uma estrutura do reino, tinha saúde no meio deles. Deus está trazendo saúde plena para a nossa igreja. Deus está mudando a nossa vida. Sabe, eu percebo que culto passado era um culto que deveria estar vazio, naturalmente falando, porque era o último. Tinha tantos visitantes, estava até mais cheio do que hoje, porque Deus está trazendo pessoas e vai continuar trazendo pessoas. Esse lugar vai ter visitantes, cada culto terá alguém novo aqui em nome de Jesus. Eu profetizo que eles vão vir, eles vão desejar continuar vindo, porque eles vão ver em nós vida de Deus. Amém? Essa é a nossa visão, é nosso encargo. É uma igreja de vencedores, onde cada um é sacerdote. Era uma igreja que crescia. Deus quer salvar a todos. Era uma igreja que avançava cada dia mais. Era uma igreja que viviam nas casas. E eu falo isso sempre. Uma célula poderosa que vai multiplicar, anote isso, é uma célula que se reúne mais vezes. A quarta-feira, a terça-feira é apenas a reunião da célula. É um dia específico, mas a célula acontece no dia a dia. A célula que passar a se reunir durante a semana, quando um visita o outro, um liga para o outro, vai na casa do outro, e vai às vezes sem avisar. Alguns têm liberdade, outros têm que avisar mesmo, e está tudo bem, aleluia. Mas quando eles decidem viver isso, irmãos, vamos na padaria tomar um café? Irmãos, olha, preciso fazer compra lá para casa, vamos fazer uma compra junto? Você pega o seu carrinho, eu pego meu carrinho, a gente anda todos os corredores do Martim Minas. Eu e Christian, já fizemos muitas vezes isso, né? E muitas vezes nós nem combinamos, já encontramos Martim Minas, e a comunhão flui. Mas se for intencional, é mais poderoso. Que sejamos intencionais nas nossas palavras, que sejamos intencionais nos nossos relacionamentos. É com interesse mesmo, no interesse do reino de Deus crescer e avançar, o interesse de nós sermos transformados, não é? O interesse é dos céus, aleluia. Vamos viver isso em nome de Jesus, de praticarmos essa vida além da nossa agenda. Não reunimos mais. Às vezes eu paro e penso, falo, meu Deus, o culto é só uma vez por domingo.
uma vez na semana, e aí a pessoa perde um, só no outro, e quando perde dois, então, demora tanto. Nós vamos, em nome de Jesus, viver uma vida plena em comunhão uns com os outros. Estava vendo um estudo, lá no Reino Unido, em 2015, eles desenvolveram o Ministério da Solidão, porque eles perceberam, e até mesmo clínicas médicos, pessoas, por exemplo, que têm 60 anos de idade, chegam para o médico e falam: estou sentindo dores no corpo. Na outra consulta, sinto muita dor de cabeça. Na outra consulta, sinto muita fraqueza. E o médico faz exames e após exames e não tem nenhum diagnóstico. E a pessoa sai do consultório frustrada porque ela não sabe o que tem. E quando vai perceber a vida dessa pessoa, ela perdeu o marido de 5 anos atrás, os filhos moram no outro estado, ela vê o neto uma vez por ano, é uma pessoa que não tem amizades, e o motivo, já foi diagnosticado isso, o motivo de doenças muitas vezes, é porque a pessoa é sozinha. Isso traz problemas na saúde física, mas também psíquica, emocional. Há também um estudo, vou trazer essas fontes para você depois, no resumo da palavra. Há um estudo também que foi diagnosticado que pessoas vivem menos quando elas são solitárias. E a Bíblia já disse isso há muito tempo, que não é bom que o homem viva só. Nós somos criados para viver em comunidade, uns aos outros. E olha, se prepare, porque quando tem comunhão, intimidade, tem também atrito. Toda família tem, mas são resolvidos, não é? São resolvidos e a paz continua, e a alegria continua, e a família continua. Família não desfaz por causa de atritos, de problemas. Toda família tem, não é verdade? Nós amamos uns aos outros. Amém? Eu amo muito você, eu creio que você também me ama, está se esforçando para me amar. E aí nós vamos crescer e avançar juntos. Amém, meus irmãos? Por último, era uma igreja cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Eles louvavam a Deus de coração. Eles falavam em outras línguas. Eles eram cheios do Espírito. Oh, aleluia! Seja cheio do Espírito. Coloque como prioridade do seu dia. Acorde pela manhã e fala para o Senhor: Senhor, o meu objetivo hoje é ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. Quando você acordar, fala: eu vou ser cheio do Espírito. O enchimento de ontem não vale para hoje, assim como a comida de ontem não serve para hoje, a água de ontem não serve para hoje. Todo dia eu preciso de beber, todo dia eu preciso de me alimentar, dia após dia, alimentar do Espírito e da palavra. Você vai perceber, vai chegar um tempo que você vai acordar cheio do Espírito Santo, e a sua vida nunca mais será a mesma. O Senhor não nos convidou para viver uma religião fria e vazia, pesada, difícil, angustiosa, não. Ele nos chamou para viver uma vida plena, transbordante, alegre, satisfatória, plena, de você transbordar do Espírito, aleluia, de declarar a palavra, de conhecer o Senhor, de ser alguém apaixonado, ao ponto de você ouvir um louvor, às vezes ler a palavra, sabe, pessoas que são apaixonadas, elas são mais choronas, já percebeu isso? Quando eu estou um pouco mais frio, porque todos nós temos altos e baixos, eu também tenho, às vezes eu leio um pouco menos, às vezes eu oro um pouco menos, às vezes eu oro mais, e é normal, é assim, é a vida. Mas quando eu estou buscando mais, qualquer coisinha eu choro, mas é um choro do Espírito. Está com louvor, eu já começo a ficar compungido, quebrantado, já estou lá chorando. Eu vou ler a Bíblia, já estou chorando. E tem dia que eu estou trabalhando e não estou pensando em nada, mas aí quando começo a louvar o Senhor, eu estou chorando também. Eu falo: gente, eu estou muito chorão esses dias. É porque quem é cheio do Espírito é quebrantado, sensível,
percebe o seu erro claramente, percebe o mover de Deus. Ele é alguém que é fácil de lidar, ele volte atrás quando erra, ele pede perdão e está tudo bem, e vida que continua. Aleluia! Isso é maravilhoso. Fica de pé, minha vontade era de continuar pregando, mas nós estamos terminando. Aleluia! E eu quero orar com você. Eu quero orar com você, para que nós vamos viver uma vida cheia do Espírito. Isaías 44:3 diz: porque derramarei água sobre o sedento, a terra seca derramarei o meu Espírito, a tua posteridade, a minha bênção sobre os seus descendentes. Quantos estão sedentos aqui? Tem água para você hoje, do Espírito Santo. Se seu coração está como uma terra seca, tem uma boa notícia: Ele vai derramar água em abundância. Ele vai trazer alívio para você hoje. Ele vai trazer sonhos para você. Hoje Deus vai restaurar a sua visão, vai restaurar os seus dons, a sua paixão. Você vai se ver liderando. Você vai fazer isso com alegria. E talvez, se você liderava com algum pesar, se era difícil e cansativo, não vai ser mais assim. Vai ser leve, prazeroso e cheio de alegria. Deus vai fazer a sua célula crescer tanto, a sua célula vai multiplicar, a sua célula vai avançar. Você vai ter a alegria de estar com os irmãos, porque chegou o nosso tempo. Chegou o nosso tempo de crescermos, de multiplicarmos. Chegou o nosso tempo de viver cura, de viver milagres. Chegou o nosso tempo de experimentar sinais e prodígios. Deus alinhou o nosso coração, porque agora vai trazer pessoas novas aqui. Eu vejo isso claramente, me alegro e profetizo sobre este lugar. Deus vai trazer pessoas novas semana após semana. Deus vai trazer pessoas novas para a sua casa. Deus vai trazer pessoas novas aqui, porque nós vamos viver o reino de Deus. Coloca um cântico, por favor. Feche os seus olhos, poder apagar as luzes. Eu gostaria que neste momento você juntasse com a sua célula. Antes de nós ceiarmos, você vai juntar com a sua célula e você vai orar com o seu irmão. Você vai dizer para o seu líder: conte comigo. Eu quero ser um canal de Deus para você. Fala para o seu líder. Se você não está em uma célula, procure uma dos líderes. Começa a reunir agora. Junte-se com os irmãos e fala para ele: nós vamos viver um milagre, nós vamos viver multiplicação, nós vamos viver crescimento. Fala com ele: conte comigo.